Conexão Inteligência, um canal sobre espionagem, geopolítica, tecnologia e direito. Estamos aqui em mais um novo episódio com coisas muito interessantes para a gente apresentar para vocês. O Eugênio Diniz, que costuma estar com a gente, hoje não se encontra presente, está impossibilitado, mas ele vai aparecer ainda essa semana em um outro episódio que nós vamos fazer para compensar o da semana passada, em que nós não fizemos. Eu vou trazer algumas coisas que me chamaram a atenção durante essa semana, algumas coisas que são antigas, mas que elas têm relevância para a gente até hoje. Exemplificando, eu faço parte de um grupo que alguém repercutiu novamente uma notícia que é lá de 10 de outubro de 2019. Né? Stalker found Japanese singer through reflection in her eyes. Mais ou menos isso, um stalker, um perseguidor de alguém, né? Ele encontrou uma cantora japonesa através do reflexo em seus olhos. Isso é muito impactante, né? Até hoje, ou seja, o stalker, S-T-A-L, K-E-R, stalker. O stalker é alguém que fica ali perseguindo alguém de maneira impertinente, ou está telefonando, ou está mandando e-mail, mensagem, WhatsApp, ou aparece lá no lugar onde a pessoa está presente, ou fica ali acompanhando em tudo quanto é mídias sociais, redes sociais, mas de uma maneira reiterada, incômoda, insistente, impertinente. Isso é muito comum, é mais comum acontecer isso com atores, atrizes, cantores, personalidades, mas também acontece no dia a dia, né? A maior parte das pessoas que sofrem essa perseguição são mulheres, né? A maior parte é feita de mulheres. E dentre os perseguidores, a maior parte dos perseguidores, quem são? Eles são, na maioria das vezes, é um ex-namorado, um ex-noivo, ex-marido, companheiro, o que for. Então, esse problema, mas o homem também, qualquer um, homem, mulher, podem sofrer essa perseguição sistemática, né? Ora com ameaças, pode ter até ameaças de causar um mal físico ou psicológico, mas no final das contas está cerceando a sua liberdade, a sua esfera de liberdade ou a sua privacidade. Aparece onde não deve, momentos que não deve, falando coisas que não deve, está ali o tempo inteiro, né, atrás de você. Então, o que chama a atenção disso é que isso aqui junta tecnologia e direito, né? Porque as máquinas, hoje, celulares que a gente tem câmeras cada vez mais potentes, né? Essa cantora famosa, ela foi fazer uma selfie, né? E nessa selfie refletiu nos olhos dela, segundo o perseguidor, o stalker, e a perseguição em inglês é chamado stalking, S-T-A-L, stalking, K-I-N-G, stalking. Então, essa perseguição, ela tirou uma selfie, né? Como é comum, ela é uma popstar, uma cantora, uma popstar, e tira selfie, faz vídeos, né? Está promovendo aí o seu nome de cantora, né? E de artista. E no reflexo dos seus olhos apareceu a estação de trem onde ela pegava o trem. E esse stalker, esse perseguidor, um fã enlouquecido dela, ele foi analisar aquele reflexo e viu que tinha uma imagem de uma estação de trem. E aí usou o Google Street View até encontrar a estação de trem em que ela pegava o trem dela. E aí ele foi lá e começou a esperar essa cantora até que ela passasse, e aí ele foi atrás dela. Ele também analisou os vídeos que ela fazia dentro do seu apartamento, né? Analisou a posição das cortinas, né? Analisou a entrada de luz natural, né? A luz solar, para tentar calcular em que apartamento ela se encontrava naquele prédio. E examinando os vídeos que ela fazia, né? Os vídeos de promoção do seu nome, né? Como cantora. E ele acabou aí, vamos dizer assim, perseguindo ela e fazendo o que eles chamam de importunando sexualmente essa atriz, essa artista, né? Agora, você vê, né, que isso envolve a questão da tecnologia. Nós mencionamos no episódio passado um site de investigação chamado Bellingcat, né, que teria identificado um espião russo, que teria envenenado um outro ex-espião no Reino Unido. Discutimos isso já em episódio passado. O fundador desse site, o Elliot Higgins, do site Bellingcat, ele disse que você não deve postar nada online que você não queira que o seu chefe,
o seu parceiro ou o seu pior inimigo saibam. Se você não quer que saibam, então você não deveria postar. Você deveria ter bastante atenção. É claro que a vítima não é culpada de um perseguidor, né? É claro que não vamos atribuir nenhuma culpa a essa cantora. Ela não tem culpa nenhuma de que existe esse fanático atrás dela, né? Nem nenhuma outra vítima, seja mulher, seja homem. Nós não vamos culpar a vítima, não é isso que está em jogo. Mas o mundo é um lugar perigoso. Então, sem culpar a vítima, talvez as pessoas possam adotar uma postura de maior cuidado naquilo que elas estão postando online, porque tudo isso pode ser usado para ou te perseguir ou praticar crimes contra você, né? E já vimos isso também em episódios passados, vamos tratar em episódios futuros, os golpes, as fraudes, etc. e tal. E isso tem a ver com uma coisa muito recente, porque agora no Brasil, muito recentemente, dia 31 de março, foi sancionada a nova lei 14.132, né, de 31 de março de 2021, e ela foi publicada em 1º de abril deste ano. Essa nova lei, ela introduziu no nosso Código Penal um novo crime, um crime que não existia. Ela introduziu o artigo 147-A no Código Penal brasileiro, que agora estabeleceu o crime de perseguição. Ou seja, esse famoso crime de stalking, ele agora existe também no ordenamento jurídico brasileiro, existe no Brasil, né? Então, desde 1º de abril, foi publicado, está aí, posto também esse crime de perseguição. Então, ali o artigo 147-A, ele é um crime contra a liberdade individual das pessoas, mais especificamente a liberdade pessoal, né? Porque a pessoa ela se sente invadida ou perturbada na sua esfera de liberdade ou privacidade, então ela acaba deixando de fazer coisas. Não vou naquele local, ou não vou postar isso, ou não vou fazer isto ou aquilo. Então a pessoa acaba cerceada na sua liberdade. Esse artigo 147-A do Código Penal, ele estabelece o seguinte: perseguir alguém reiteradamente, portanto, é um crime que tem habitualidade. Não basta uma única conduta, são condutas reiteradas, né? Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio. Pode ser pessoalmente, tá lá, todo lugar que a pessoa vai na festa, vai dizer, olha, tá lá, aparece aquela pessoa ali te perseguindo, né? Ou pode ser pela internet, daí é chamado cyber stalking, quer dizer, que é essa perseguição feita na internet, no mundo cibernético, no espaço cibernético, né, que é o cyberspace. Então, pode ser por qualquer meio, né? Então, ou seja, pode ser telefonando, mandando carta, e-mail, WhatsApp, falando, mandando sinais de fumaça, não importa, pode por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção, ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A pena é reclusão de 6 meses a 2 anos, mais a pena de multa. Não é uma pena muito grande, mas já é um começo. Esse crime de stalking já foi previsto na Dinamarca desde 1933. Nos Estados Unidos, esse tipo de crime começou a ser estabelecido na década de 1990. Os 50 estados americanos prevêem essa, porque lá é diferente do Brasil, né, que os crimes são previstos só na esfera federal. Os 50 estados americanos, as unidades federativas americanas dos Estados Unidos, todos preveem o crime de stalking. Mas essa pena ela pode ser aumentada aí da metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, ou seja, é mais grave se praticar contra criança, adolescente e idoso, contra mulher por razões de condição de sexo feminino, né? Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Se for uma pessoa só, é uma coisa, se for 2, pior, isso agrava, né? E esse crime somente se procede mediante representação, ou seja, a vítima dessa perseguição, ela tem que dizer, olha, justiça, é um crime de ação penal pública condicionada. Então, a partir do momento que você tem que dizer, olha, quero providência. E tem que fazer isso em 6 meses. Em até 6 meses, a partir do momento que a vítima tem ciência de que está sendo perseguida. Então, ela tem 6 meses para chegar, olha, polícia, olha, Ministério Público, eu quero que haja contra essa pessoa. E você não tem que pagar nada, porque é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Isso é uma grande conquista, né? Muitos questionaram a previsão dessa lei, mas ela, na verdade, é uma grande conquista, considerando que a maior parte das pessoas que sofrem essa perseguição são mulheres e a maior parte dos perseguidores é composta de pessoas ligadas, talvez, existem lugares que até 1/3, existem países, né, que até 1/3 das pessoas que perseguem essas mulheres são pessoas que eram relacionadas
eram relacionados à mulher. Enfim, então é interessante porque trata de uma questão tecnológica que, ao mesmo tempo, remete a uma questão jurídica atual nossa, de um crime que acabou de ser previsto. Eu acho que a população, os cidadãos, tanto mulheres quanto homens que podem ser perseguidos, não estavam nem conscientes que esse crime já existe. Você já pode fazer alguma coisa, você já pode fazer ali boletim de ocorrência, você já pode ir ali na polícia, você pode representar, chamada representação, ao Ministério Público, à polícia, para que esse crime possa ocorrer. Agora, outra coisa que me chamou a atenção, uma notícia também que, essa notícia é recente, essa do stalking, foi repercutida no grupo do qual eu faço parte. Alguém estava discutindo essa questão, relembrou, e isso me remeteu a toda uma sequência de notícias que existem não só no Japão, mas nos Estados Unidos existem vários casos muito famosos, né, de stalking. Agora, mas outra notícia que me chamou a atenção, atual, publicada hoje, né, montadoras podem perder 100 bilhões de dólares por escassez de semicondutores, exemplificando a CNN Brasil, publicou essa notícia. E aí, esse problema, mas por que as montadoras podem perder 100 bilhões de dólares por escassez de semicondutores, né? E isso me remete a fatos que vêm ocorrendo já há algum tempo, mas se agravaram muito no ano passado. Esses semicondutores que a gente está falando são chips, é o chipzinho. Hoje é difícil você ter algum aparelho, um aparelho eletrônico que não possua um circuito integrado, ou chip, ou semicondutor, como você queira chamar, né? O famoso Vale do Silício dos Estados Unidos não é à toa, porque o chip é feito de silício. Então, os computadores precisam desses processadores de vários chipzinhos, de vários circuitos integrados que se encontram dentro deles. O que andou acontecendo? Está faltando silício no mundo? Não está faltando silício, né? É um problema da cadeia de suprimento. Ou seja, quem produz e quem precisa adquirir esse produto para poder fabricar os seus produtos. Com a pandemia da Covid no ano passado, Covid-19, né, no ano passado, as montadoras, né, as fábricas de veículos, elas imaginaram que haveria uma redução na demanda, porque as empresas automobilísticas elas já vêm numa crise há algum tempo, as montadoras de carros, etc., vêm numa crise há algum tempo. E imaginaram que, com a pandemia, as pessoas adquiririam menos veículos automotores e, portanto, elas reduziram a sua demanda por aqueles componentes que são necessários para construir os seus veículos. Olha, então nós temos aí, boa parte dessa crise mundial tem a ver com um chipzinho que custa $1, é bem baratinho, né? Então você, por exemplo, tem ali um display driver, um controlador da telazinha. Hoje tem a quantidade de coisas que tem uma telazinha. Então, os computadores têm uma tela, as televisões têm tela, os carros têm ali também o painel de controle, geladeiras mais modernas também tem um painelzinho ali, e assim vai. Hoje você pode ter uma bateria com um painel, aviões têm painéis, e assim por diante. A quantidade de produtos existentes hoje que tem uma telinha, que tem um painelzinho, é gigantesco. Então, você chega ali, esse chipzinho, esse circuito integrado, né? Esse semicondutor ali, ele tão baratinho, ele faz uma coisinha simples, ele comanda, ele acende, é um controlador do display, ele acende a telinha. Então, com isso, você pode usar aquele painelzinho que você pode ver o que está acontecendo, os comandos que você está dando. Bem, aí você acaba de construir um carro que vale dezenas e dezenas de milhares de reais, e aí, na hora de botar o seu painelzinho ali, você não tem o chip. Portanto, você não pode fabricar aquele carro. E não é só isso, você tem também os chips de controle de gestão da energia, porque você pode ter ali num determinado equipamento várias voltagens internamente. Um celular, por exemplo, ou um computador, esse aqui é 1,5 volt, esse aqui são 3 volts, esse aqui. Então você tem um chipzinho ali que faz a gestão, a distribuição e o fluxo de energia para os seus componentes internos dentro daquele equipamento. Olha só, também está faltando o chipzinho que faz esse controle, né? Um Power Management Integrated Circuit, um circuito integrado que faz a gestão desse fluxo de energia elétrica ali dentro do seu equipamento. Aí você tem ali no seu carro,
e vamos construir nosso carro. Aí você tem um chipzinho que controla o freio, um chipzinho que controla a velocidade, um chipzinho que controla o painel, e assim vai. E aí você não tem aquele circuito integrado, você não tem aqueles chipzinhos que vão fazer o chip que vai fazer o controle, o circuito integrado, o semicondutor que vai permitir que seu carro efetivamente funcione. Então, as empresas montadoras de veículos, no ano passado, nós vamos produzir, menos gente vai querer comprar carro, então nós vamos reduzir nossa demanda, nossa aquisição de chips. O que foi que aconteceu? As pessoas, milhões e milhões e milhões de pessoas trabalhando em home office, trabalhando em casa. E aí elas tendo que ficar em casa, ou porque estão trabalhando, ou porque tem um lockdown, ou porque no mundo inteiro, restrições à locomoção e assim por diante, elas começaram a ficar cada vez mais em casa. E aí, pô, eu estou trabalhando em casa, eu vou comprar uma segunda tela. Bem, aquela tela tem chip, tem um chip ali para controlar, para acender, apagar. Tem os outros semicondutores, os circuitos integrados ali dentro. Eu vou comprar um novo computador mais potente para fazer as coisas. E meus filhos estão... Mas milhões de pessoas não têm acesso à internet, a computador, a nada, mas milhões têm. E estão lá em aprendizagem à distância, né? E o que acontece? Vou comprar um laptop aqui para o meu filho. Vou comprar... Poxa, caramba, agora estou ficando demais em casa, minha televisão, vou comprar uma televisão nova. Tem o chip de controle ali daquela tela. Né? Então você tem ali tudo quanto é equipamento que tem LCD, né? uma tela de cristal líquido, você tem ali os chips controlando, acender e apagar, e QD, aqueles chips. Então, como as empresas de montadores imaginavam que ia adquirir menos, não fizeram a demanda, né? Olha, vou comprar tanto, reduziram. Mas as pessoas começaram a comprar um monte de coisa. É mais celular para comunicar, é mais computador. Caramba, agora que eu estou muito em casa, minha geladeira, compro uma geladeira que tem chip ali, tem um circuito integrado ali também. Vou comprar ali um blender para misturar as coisas. Também tem, vou comprar uma air fryer, né? Porque fazer minha comida no air fryer é muito melhor. Também tem um chip ali, gente. Então o que acontece? Tem circuito integrado, tem chip em tudo quanto é aparelho eletrônico, e eles estão faltando no mundo. Bem, a maior parte de quem adquire chip no mundo são celulares mesmo. As próprias empresas de celulares tiveram que reduzir a sua capacidade de produção de celulares no mundo. Né? Então, a Samsung, que é a segunda maior produtora desses circuitos integrados no mundo, teve que atrasar, ela também produz seus celulares, teve que atrasar a sua própria produção de celulares, porque ela vende e ela também adquire os próprios chips, circuitos integrados que ela produz. Bem, as montadoras são apenas 10% da aquisição desses chips no mundo. Elas ficaram lá para trás. Então, quando, de repente, começou a aquecer um pouco o mercado, as pessoas queriam também comprar veículos, porque começa a vacinar, as pessoas começam a circular, então já tem Estados Unidos, outros países que começaram a liberar esses controles, porque já atingiu um número razoável de pessoas vacinadas, né? Isso dificultando a disseminação do coronavírus portanto, daquele que causa essa pandemia da Covid-19, vamos comprar veículos. E agora que os montadores estão querendo construir seus veículos, seus carros, o que acontece? Elas estão lá no final da fila. Elas estão no final da fila, porque são só 10% da aquisição do mundo, e celulares, computadores, televisões, o resto, aparelhos domésticos, airfryer, vamos comprar, e foram para o final da fila. Bem, então o que acontece agora? Eles não estão conseguindo a quantidade de circuitos integrados que eles necessitam. Aí acontece esse tipo de notícia aqui e outras aqui no Brasil, né? Volkswagen teve que fechar algumas unidades aí por 10 dias, contadas a partir do dia 21 de junho. Por quê? Porque como é que eu vou produzir meus carros? Se está faltando esse componente que é essencial. Estou com uma coisa caríssima, mas não tenho aquilo ali. Ou minha super geladeira, que eu vou ganhar um dinheirão fabricando, vendendo, mas não tem o chip para aquele painelzinho da geladeira e assim por diante. Então, isso aconteceu com as empresas montadoras, aqui General Motors, tem um monte aqui no Brasil, a Hyundai, tinha 3 turnos de trabalho, agora teve que reduzir um já estava parado, já estava suspenso um turno de trabalho, suspendeu agora o segundo, só está com um turno de trabalho. E empresas pelo mundo estão com essa dificuldade das mais variadas marcas de fábricas de veículos estão passando por esse problema, isso é muito interessante.
E já há uma reação, né? A principal produtora no mundo desses chips é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., que fica em Taiwan. É incrível que a maior parte dos chips do mundo são produzidos por essa empresa, a TSMC, né? E agora essa TSMC ela está no fogo cruzado de uma geopolítica mundial, porque os Estados Unidos chegam e falam: peraí, eu preciso continuar a fabricar minhas coisas, eu quero que você privilegie as coisas dos Estados Unidos. A União Europeia é a mesma coisa, eu também quero que você me privilegie. Japão, Coreia do Sul, está todo mundo pressionando essa empresa para que ela privilegie o seu país, e nessa, vamos dizer, disputa geopolítica pelos chips que estão em escassez, e eu volto a dizer, não é um problema de falta do material para produzir o chip, é um problema da cadeia de suprimento. Ou seja, quem produz e quem demanda, deveria haver um equilíbrio nisso. E é incrível que empresas desse porte, né, pelo mundo afora, tão gigantescas, não tenham previsto isso. Isso sinaliza para a gente que não podemos confiar cegamente em ninguém, né? Porque com tanta gente, com tanto administrador, tanto engenheiro, como é que ninguém viu que essa coisa tão simples às vezes um chip de $1, isso teria que ter sido previsto, né? Isso tudo, enfim, é muito interessante. Há uma luz no fim do túnel, cedo ou tarde isso vai regularizar, mas os Estados Unidos agora, na lei da competitividade que acabou de fazer, já reservou $52 bilhões para que os Estados Unidos possa desenvolver, pesquisar e desenvolver chips numa quantidade maior no seu próprio território. Até o Joe Biden lá em cima da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., dizendo: eu quero que você funcione aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Já tem uma fábrica de $12 bilhões previstos da Taiwan Semiconductor lá nos Estados Unidos. A União Europeia é a mesma coisa, ela quer dobrar a sua capacidade de produção de chips até 2030 e assim por diante. Então, e a Samsung, que é a segunda maior produtora, está na cola da Taiwan, né? Já vai investir aí cento e tantos bilhões, $116 bilhões, né? Também na capacidade de desenvolver chips. Isso tudo é muito interessante. E nós, Brasil, o que estamos fazendo, gente? Não, a gente fica discutindo só coisa ideológica, em vez de produzir riqueza, em vez de produzir empregos, saúde, né? Então, não, a gente tem que ser mais objetivos nas coisas que a gente tem que fazer. Isso, achei muito interessante isso tudo. Outra coisa que captou minha atenção, de grupos também que eu participo, né? Existe gente que está parabenizando e muito a aprovação do Senado americano do nome do Chris Inglis, né? Aprovou, aqui no Brasil isso existem vários cargos no Brasil que o Senado Federal, do nosso Congresso Nacional, tem que aprovar aquele nome para que aquela pessoa, eventualmente indicada, ela possa efetivamente ocupar a posição. Então, há vários cargos dessa natureza no próprio Brasil. O Senado tem que aprovar, né? Sei lá, por exemplo, o presidente da República escolheu alguém, mas o Senado tem que aprovar, aí sim aquela pessoa pode ser nomeada para o cargo. Então, me chamou a atenção, essa notícia está sendo repercutida ali desde o dia 17 de junho, mais ou menos, mas ela está muito atual, então eu faço parte de grupos que tem gente relacionada, inclusive esse Chris Inglis. O Chris Inglis foi aprovado o nome dele para ser o novo Czar Cyber, né? Se fala muito assim, o Czar de alguma coisa. O Czar era o imperador lá, né, na Rússia, mas o Czar Cyber, quer dizer, vai ser o cara mais importante do país nas questões da política de cibersegurança, no ciberespaço dos Estados Unidos. Então, é o novo Cyber Czar dos Estados Unidos. Então, o Senado Federal, o Senado dos Estados Unidos, aprovou o nome dele para ser o National Cyber Director, o diretor nacional cyber. E isso porque os Estados Unidos está apanhando muito nessa questão dos ciberataques, né? As empresas estão apanhando, os cidadãos estão apanhando, são vários, são fraudes, ataques. Nós vimos em episódio anterior o ataque que fizeram, recente agora, a Colonial Pipeline, que faltou combustível na costa leste dos Estados Unidos, inclusive os postos de gasolina de Washington, D.C., ou seja, a capital dos Estados Unidos, ficaram sem gasolina por causa de um ataque chamado ransomware, que foi feito lá, criptografando os computadores, dizendo: você me paga tanto aí que eu te dou uma chave para liberar o seu acesso aos seus próprios computadores, né? Isso também aconteceu na semana seguinte com a brasileira JBS. Na verdade, a JBS é uma empresa, é uma multinacional, ela é gigantesca, né? A produção de carnes, aves. Então, o que acontece? Na semana seguinte, já atacaram também com ransomware, a JBS teve que suspender as atividades de 25 unidades, comprometendo a produção
de carne, aves, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Ou seja, essa coisa, gente, vocês aí, nós aqui, todo mundo tem que se preocupar com essa nova realidade. Você pode ser atacado pelo celular, pela internet, pelo computador. Você pode perder tudo que você tem na sua conta bancária. Você pode acabar com dívidas gigantescas. Né? Se você não aprende a se proteger, nós sempre vamos trazer esse tema da cibersegurança, né? Cyber security, para a gente aqui, para que você possa aprender cada vez mais. Então, me chamou a atenção essa aprovação, porque levou 11 anos para que finalmente nós tivéssemos uma figura dessa aprovada. Vai ser o primeiro, né, Cyber Tsar, o primeiro imperador cyber, o cara que supostamente será e deverá ser, e nós temos que ver o que vai acontecer, se ele realmente vai ser empoderado, né, para ser o cara mais importante ali ligado à Casa Branca, White House, que seria tipo o nosso Palácio do Planalto, né, ligado à nossa presidência da República, lá ligado à presidência da República dos Estados Unidos. E isso parece um passo muito importante, porque muita coisa vem acontecendo, gente, né, nessa área. Você vê esses ataques ransomware, os Estados Unidos também levou uma pancada forte nesses ciberataques em várias agências estatais, órgãos do governo, com SolarWinds, né, atacando um software SolarWinds. E aí, essa coisa cyber está apanhando tanto, né, nessa questão, e a China está evoluindo muito suas capacidades, a Rússia está evoluindo muito suas capacidades, que essa questão dos hackers, dos ciberataques, cyberataques, isso foi uma questão trazida para o G7. O G7 é um grupo que reúne 7 das maiores economias do mundo, né? Reúne ali essa reunião da cúpula do G7, como é chamado. Se você estiver em Portugal, é a cimeira do G7, né? Então, esse G7 Summit, se for em inglês, é a reunião de 7 das maiores economias do mundo. Então, você tem ali os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Alemanha, tem ali a Itália, enfim, o Japão, o Canadá. Então, 7 das maiores economias do mundo. Não tem todas as 7 maiores, porque a China, nominalmente, é a segunda maior economia do mundo, né? E poderia ter a Índia, é a quinta, nominalmente, é a quinta maior economia do mundo, né? Mas não são parte do G7. Apesar que para essa reunião, que já fazia 2 anos que eles não se reuniam, essa reunião de cúpula, a Austrália foi convidada, a Índia foi convidada, a Coreia do Sul foram convidados também. E o assunto, todo mundo estava nessa expectativa, porque enquanto o Trump, o presidente dos Estados Unidos anterior, ele procurava se afastar dessas relações internacionais, o Joe Biden está reafirmando o papel dos Estados Unidos no mundo, buscando essa reaproximação. Então, a cúpula do G7 foi feita ali na Inglaterra, essa reunião, e um dos assuntos, é claro, vacina está ali, né? A saúde foi um assunto destacado, como o coronavírus está atacando a economia no mundo e as populações, e dali saiu uma promessa de, no ano que vem, esse grupo distribuir 1 bilhão de vacinas para combater 1 bilhão de vacinas pelo mundo para combater a Covid-19, né? E várias outras coisas que dizem respeito à economia, mas ligados a esse tema. Me chamou a atenção do Chris Inglis, né? Escolhido ali, aprovado como o diretor nacional cyber, né? Ou ciber, se quiser falar em português. Ele me chamou a atenção de toda essa nova geopolítica do ciberespaço. Nós temos essa geopolítica dos territórios, dos países, com suas geografias, seus mares, seus rios, seu espaço aéreo, seu território físico, mas nós temos essa geopolítica agora, que é desse novo espaço, que é o ciberespaço, o cyberspace. Todo esse mundo de computadores ligados por redes, por satélites, por cabos submarinos e assim por diante. E lá na reunião do G7, esse assunto foi trazido à tona também, né? Ali, tanto falando em relação à Rússia, quanto falando em relação à China. Mas espera aí, o que aconteceu ali? Ali, o Joe Biden quer se reaproximar da organização, de novo, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, os Estados Unidos, mas parte da Europa, lá naquele antigo confronto da Guerra Fria com a União Soviética, que nem existe mais, mas a Rússia está posta lá. Então, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, deveria ser algo que basicamente protegeria a Europa, parte da Europa, em relação a avanços, vamos dizer assim, militares, né, que está sempre posto num possível futuro da humanidade, da Rússia. E nós temos vários conflitos ocorrendo ali, uma presença militar forte da Rússia ali na fronteira com a Ucrânia. Tem sempre alguma coisa pegando fogo ali na Europa. E aí o Joe Biden se reaproximou de novo da OTAN, quer fortalecer essa aliança de novo, mas que o conceito agora do que seria o espaço físico de proteção
mudou. Porque ali, o próprio Joe Biden chamando a atenção que a NATO, né, em inglês, ou OTAN em português, deve também modificar as suas estratégias para incluir outros personagens que possam ter esses ciberataques, não só de hackers, de fraude, mas também de guerra. E aí, nesse novo conceito, a OTAN teria um papel em relação à China. Então, há uma mudança da geopolítica de um território físico, vamos chamar assim, geográfico, né, propriamente dito, para um território cibernético, que todos nós vivemos disso. Vocês mesmos estão aqui comigo, conversando comigo, vocês estão aqui participando disso nesse espaço virtual, nesse ciberespaço que nós nos encontramos aqui agora. Então, nós vemos um deslocamento do conceito geopolítico para um outro tipo de espaço, que agora é. E aí, inclusive, insinuando que pode invocar o artigo 5º do tratado que criou a OTAN para se agredir um, agrediu todos que pertencem a essa aliança que é a OTAN, né? Inclusive no que tange ao espaço cibernético. Então, achei isso muito interessante. Eu achei que valia a pena trazer isso para vocês. Olha, outra coisa também que me chamou a atenção, né, num episódio que está ficando um pouco longo hoje, é que não importa mais, né, se você acredita em medicina baseada em evidências, que realmente é necessário vacinar, que realmente é vacinar contra a Covid-19, né? Que você deve usar máscara, né? Tanto para se proteger quanto para proteger, sobretudo, as outras pessoas, mas se proteger também, que você deve manter um certo distanciamento social, né? Isso é básico, gente. Não existe só coronavírus. Você está andando na rua, o cara está com gripe, espirrou, você pode ficar gripado também, pode ficar lá 10 dias tomando antibiótico, né? Não existe só o coronavírus no mundo, gente. Existem muitos outros vírus por aí que nós temos que nos aprender a nos proteger desses vírus, lavar as mãos. Mas se você não acredita em nada disso, não importa, mas você gosta de viajar, não é? Então, me chamou a atenção que não importa se você é negacionista ou não é negacionista, se você acredita em outras opções, parece que talvez você tenha que vacinar por questões práticas mesmo, se você gosta de viajar. Porque a IATA, que é a International Air Transport Association, né, que reúne, né, é um corpo que reúne as empresas aéreas do mundo, né? Elas vêm anunciando que vai sair mesmo um passaporte, vamos chamar assim, né, um passe de viagens em aplicativos, em celulares, né, que tanto mostra que você foi vacinado, quanto mostra que você fez o exame, aquele PCR, você fez um exame mostrando, nas últimas 48 horas, nas últimas 72 horas eu fiz esse exame. Então, isso é uma realidade que está vindo, né? A própria União Europeia está aprovando também um certificado, vamos chamar assim, de saúde de Covid-19 para quem circula dentro da União Europeia. Então, olha, por questão prática, seja lá o que você acredita, você vai ter que acabar tendo um certificado de saúde, né? Ou um aplicativo desses que foi anunciado agora, que está vindo, vai vir. Então, as empresas aéreas provavelmente podem começar a pedir esse tipo de passe de saúde, né? Quer dizer, olha, fui vacinado e fiz o exame há pouco tempo, então eu tenho liberdade de andar. Mas eu só vou andar no Brasil. É muito provável que no próprio Brasil comece a haver exigências dessa natureza. Tudo bem, você é livre, vacina, não quer vacinar, mas você agora não pode fazer isso. E você não pode ingressar aqui, você não pode fazer aquilo. Bem, o mundo inteiro está cercando o Brasil, não dá para o Brasil ficar isolado. Vai lá e vacina, é muito mais fácil. Havendo a vacina, vacine. Enquanto não houver, toma os outros cuidados. Isso foi algo que me chamou muita atenção. Temos notícia boa, né? O Brasil, de novo, agora ingressou no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, da ONU. Isso é uma coisa muito importante, porque o Brasil agora é novamente um membro não permanente. Já abordamos o Conselho de Segurança da ONU em episódio passado. O Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Então, cuja primeira reunião foi em 1946, é um órgão importante para a gente, porque ele tem 5 membros permanentes. Esses 5 membros permanentes, dá para imaginar quem são: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Esses 5 seriam os, entre aspas, né, vencedores da Segunda Guerra Mundial. Esse Conselho de Segurança da ONU ele pode decidir, por exemplo, uma missão de paz num país, ou seja, olha, nós autorizamos que essa missão de paz composta por forças armadas de vários países entre naquele determinado país. Ou pode considerar que a invasão de um país é algo lícito do ponto de vista do direito internacional.
O Brasil ele tem que projetar o seu poder no mundo, o poder das relações internacionais, o poder da tecnologia, o poder militar. Ele tem que mostrar força, porque quando ele expande, não é mostrar força no sentido de ser ignorante, ou de bater na mesa, ou de bravata, de ele expandir a sua influência, porque poder militar, por exemplo, se transforma em negócios. Vide Estados Unidos, vide China, veja por que ninguém quer invadir a Rússia, né? Com todas aquelas ogivas nucleares que tem lá, quem mais tem ogivas nucleares no mundo, não dá para fazer. Você pode brigar com a Rússia, aplicar sanções econômicas, não pode querer invadir a Rússia. Então, o poder militar é uma forma de expressão que previne, né, ao mesmo tempo que ataque seu território, invada o seu território, ou que te submetam a regras econômicas, comerciais, que você não gostaria. Mas, então, quando você integra o Conselho de Segurança, você mostra responsabilidade perante o mundo. Ou seja, eu tenho essa estatura para discutir essas questões. Eu tenho voto, eu não tenho veto, que são só os 5 membros permanentes para vetar qualquer resolução. Mas eu tenho voto, eu tenho opinião. Então, o Brasil precisa participar desses organismos internacionais, mostrar responsabilidade, mostrar capacidade de diálogo com o mundo. Por quê? Porque isso vira negócios para o Brasil, isso vira investimentos no Brasil, isso vira empregos no Brasil, isso vira produtos que a gente é capaz de criar, desenvolver, parcerias que a gente consegue fazer com o mundo, com as academias, com as empresas, com as indústrias, para que possa gerar riqueza, saúde, lazer, educação no próprio Brasil. Então o Brasil tem que estar bem, então isso é uma notícia muito positiva para nós, que o Brasil tenha novamente, esteja agora no Conselho de Segurança da ONU, vamos tratar disso em momentos posteriores, no biênio 2022-2023, então achei essa notícia espetacular. Nós estamos ficando um pouco longo nesse episódio, mas empolguei, e parece que todo mundo agora quer ter salas de áudio ao vivo. O Clubhouse fez um sucesso danado, né? Porque o Clubhouse lançou essas salas de áudio ao vivo, todo mundo ali, em tempo real, com áudio, conversando, com salas virtuais, e teve trilionário que foi lá, só podia ter o Clubhouse quem tivesse iPhone e tivesse um convite para entrar. Depois expandiu para o Android, isso fez um sucesso danado pelo mundo, né? Milhões de pessoas queriam entrar no Clubhouse, e aí a competição viu que isso era muito bom, né? As pessoas querem isso, elas querem criar uma sala virtual aqui de áudio ao vivo e discutir um assunto, expor, trocar ideias. Então o Facebook agora, né, anunciou, né, que vai lançar as suas salas de áudio ao vivo também, né? Vai ser uma coisa mais restrita, né? Começando pelos Estados Unidos, mas ele já anunciou também o Spotify, né? Aquele de músicas, podcasts, né? Você tem milhões de músicas ali. Também lançou a sua Green Room, começa pelos Estados Unidos, uma tendência a expandir pelo mundo. Twitter também está fazendo a mesma coisa, e assim vai. Então, olha, quem tem vontade de participar dessa sala, logo vai ter um monte de sala de Discord, que antigamente era um aplicativo para gamers, para jogadores desses joguinhos de computador, e expandiu depois para um monte de coisa também, e assim vai. Achei uma notícia interessante, né, que tem muita gente querendo isso, e agora temos aí vários personagens participando disso. Está chegando, nós vamos tratar disso em episódios futuros, mas está chegando pagamento via WhatsApp, né? Aqui no Brasil, né, um acordo do Facebook, que é o dono do WhatsApp, junto com o Cielo no Brasil, isso traz de novo vários, ao mesmo tempo que é interessante a facilidade de você poder transferir recursos, né, até 20 transações por dia, no total de R$5.000 por mês, mas isso vai exigir que você tenha mais cuidado ainda com o seu celular. Imagina se você não tem uma boa senha, se você não bloqueia a sua tela, você bota aqueles 4 dígitozinhos ali, não, bota 8 dígitos ali para você controlar a sua tela, ou um aplicativo aí que faz um movimento estranho. Você tem várias coisas que nós vamos tratar no futuro, como você proteger o seu celular, porque cada vez fica mais perigoso, né? Às vezes o aplicativo de banco está lá dentro, agora você consegue pagar para o WhatsApp ali dentro. É uma coisa muito interessante, é claro. Estão criando alguns mecanismos de proteção do tipo, se alguém tentar instalar seu WhatsApp de novo em outro celular, que é um ataque muito comum, reproduzir seu WhatsApp em outro local, o que vai acontecer? Vai ter que fazer todo o cadastro novamente, aí não vai conseguir, provavelmente, porque não tem todos os dados necessários para poder fazer aquele perfil, né? Você tem que ter a segurança de duplo fator no seu celular, né? Além da sua senhazinha, se for no seu WhatsApp, né? Você precisa ter o segundo fator de verificação. E nós vamos tratar disso tudo em episódios futuros, mas isso aí me chamou muita atenção. Eu acho, gente, que nós trouxemos um monte de coisas no episódio de hoje. Espero que vocês tenham
gostado. Vamos trazer mais coisas, ainda um monte de coisas interessantes. Comente aí o que vocês estão achando, comente aí dúvidas, a gente está interagindo com quem comenta ali, por exemplo, no YouTube, quem comenta ali, a gente procura sempre responder os comentários. E lembre de dar like, gente. Lembre ali, ó, se você está ouvindo um podcast, lembre de marcar ali 5 estrelinhas para a gente, onde for 5 estrelinhas. Compartilhe, né? Se você está ali no YouTube ou no podcast, subscreva nosso canal, faça inscrição nele para você poder acompanhar tanta coisa que vai vir aí pela frente, né? Ou lá no YouTube, clica lá no dedinho para cima. Ó, gostei, porque isso motiva a gente continuar, trazer coisas legais para você. Compartilhe com as pessoas. Ó, gente, ó, vi esse vídeo aí, ó, ouvi esse podcast aí. Nós estamos em mais de 10 plataformas de podcasts, além do videocast, né? Além do vídeo no próprio YouTube. Tem mais de 10 podcasts aí, Spotify, Apple e assim por diante, Deezer, né? Aquilo que for de sua Pocket Cast, o que for da sua preferência, tem mais de 10 plataformas para você ouvir. Ou se você não está podendo ver, deixa o som rolando ali no YouTube, que é importante para a gente quando você deixa passar o vídeo inteiro, né? Isso mostra para a gente, para o YouTube, que o nosso canal está crescendo, que vale a pena a gente continuar, e marque lá o sininho, né? Se for lá no YouTube, marque o sininho lá. Tem um símbolo ali, um ícone no formato de um sino que diz assim, ó, se chegar um vídeo novo aí, me avisa. E aquilo fica avisado para vocês. Ó, gente, para mim, como sempre, é um prazer enorme estar aqui com vocês. É muito bom poder compartilhar isso. Nós temos tendo muito retorno positivo. E ainda essa semana vai ter mais episódio, viu? Olha, prazer enorme, viu? Um grande abraço e até a próxima.